pessoal, tudo bom? Que bom poder estar aqui mais uma vez no nosso canal aqui. E eu agradeço a você por poder reservar esse tempo para poder assistir. Compartilhe, envie para outras pessoas. O assunto de hoje é sobre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Falei algumas vezes aí, acho que eu gravei 2 ou foi 3 vídeos sobre discipulado, a formação de discípulo, e hoje eu quero falar sobre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm dúvida com relação a ler a Bíblia. Alguns leem a Bíblia aleatoriamente. O que é aleatoriamente? Onde eles pensam em ler, eles abrem a Bíblia e lê, outros abrem ali, onde abriu ali eles leem. Né? Eu sempre falo que a Bíblia ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. O início da Bíblia está no Evangelho, especificamente o Evangelho de João. Eu recomendo você, se você nunca leu a Bíblia, começar a ler o Evangelho de João. Por que ler o Evangelho de João? João foi o apóstolo mais íntimo de Jesus, ele era, segundo o historiador, ele era primo de Jesus, e o mais próximo de Jesus dentre Pedro, Tiago e João, né? João era o mais próximo, foi o único ali que estava ao pé da cruz ali, ao ponto de Jesus falar para Maria que ele, João, iria substituir Jesus como filho de Maria, né? Então o que acontece? Quando você lê o Evangelho de João, você descobre quem é Jesus. Ele apresenta o que Mateus, Marcos e Lucas apresentam e outras coisas a mais sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E aí você lê o próximo livro, que é Atos, que vai conhecer a história da igreja, né, a formação, a fundação das igrejas, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Depois você vai ler as cartas, né, Romanos, 1 Coríntios, 2 Gálatas, e vai até chegar em Judas. Chega em Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, você pula Apocalipse. Por que pular Apocalipse? Porque Apocalipse, para você ter uma noção de Apocalipse, é necessário entender toda a visão da Bíblia e especificamente entender o livro de Daniel, Ezequiel e Zacarias. Então é melhor você pular Apocalipse, vai para Gênesis, né? E quando você estiver lendo Gênesis, você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco, aí você pode ler Mateus. Aí você vai ler os livros históricos, que vai de Josué até Esther. Aí antes de você ler Jó, você lê Marcos. E vai salteando assim. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados livros sinópticos ou sinóticos. São livros semelhantes. Então se você ler na sequência, parece que você está lendo a mesma coisa. E aí depois que você terminar de ler toda a Bíblia, né, o Velho Testamento, aí sim você lê o livro de Apocalipse. E como que eu estudo a Bíblia? Ler é ler. Você não preocupe em querer entender 100% o que está escrito. Você vai lendo e tentando ali entender um pouco daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Se você quiser ler a Bíblia toda em um ano, você lê 3 capítulos durante a semana, de segunda a sexta, sábado e domingo. Sábado você lê 4, domingo você lê 4. Algumas pessoas, inclusive eu estou nesse sistema agora, eu comecei dia 1º de outubro, hoje é dia 8 de outubro, né? Dia 1º de outubro eu comecei a ler a Bíblia para terminar ela em dezembro, né? Eu estou lendo na faixa de 12 a 15 capítulos por dia, isso aí em 1 hora e 40 minutos, 2 horas de prazo, dá para poder fazer essa leitura. Aí você fala assim, poxa, eu não dou conta de ler, dá sim. Levanta 1 hora mais cedo, na hora do almoço você reserva meia hora e depois você reserva meia hora à tarde ou à noite, bem antes de dormir. Não lê Bíblia antes de dormir. Antes de dormir é momento de descansar a mente, você estar refletindo, talvez até orar, né? Mas a oração mesmo assim tem que ser na parte da manhã, a melhor recomendação da maioria das pessoas. Ok, então tá bom. Como que eu faço para estudar a Bíblia? A Bíblia, você tem várias formas de você estudar a Bíblia, mas eu recomendo, né, como você nunca estudou a Bíblia, começar a estudar o Evangelho de João. Você lê o capítulo 1 e vai observando todas as palavras, você vai observando o texto, quem são os personagens, o que está acontecendo, onde eles estavam, né? O Evangelho de João apresenta Jesus como? O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. Então você tem que ter essa noção que todo o Evangelho de João fala de Jesus como Filho de Deus. Mateus como rei, Marcos como servo, né? E Lucas como filho do homem. Então cada um dos evangelhos apresenta Jesus de um jeito. E aí você vai lendo, observando os verbos,
né, qual é a conjunção que ele está. Isso aí, hoje nós temos o Google, que tem várias formas de a gente poder pesquisar e saber o significado daquele verbo, né? E aí você vai estudando, você vai anotando, né? Compra um caderno, anota, eu faço isso também. Eu normalmente quando eu estou fazendo aquela leitura diária minha, eu já vou rabiscando. Né? Eu gosto de rabiscar com caneta vermelha algumas frases, algumas palavras, alguns assuntos. E quando eu for anotar, eu leio de novo aquilo que eu rabisquei e eu vou anotando. Tá? Isso você fixa mais na sua mente. Outra forma também de você estudar a Bíblia, que é muito bom, igual você que congrega em alguma igreja, você vai na igreja, escuta ali a pregação, anota a pregação, leva caderno e caneta para a igreja, anota a pregação. Chega em casa, você senta, no mesmo dia, chegou em casa, senta, vai ler o texto que o pregador pregou, vai ler o que ele anotou e outras, aliás, o que ele falou e outras coisas mais. Você pode ali pegar o texto, e é bom você ter uma Bíblia de estudo. Para quem quer estudar a Bíblia, tem que ter Bíblia de estudo. Né? Aquela Bíblia simples, você vai ter dificuldade. Então, uma Bíblia de estudo hoje é na faixa de 120, 140, dependendo da cidade onde você mora. Né? Aqui é quase R$ 200. Aí você pode estudar aquela pregação. Você olha outros textos que falam sobre aquele assunto. Então essa é uma outra forma também de você poder estudar a Bíblia, tá? E outra coisa, faz pergunta para o texto, né? Aí depois você faz aplicação para a sua vida, certo? Se você é um pregador, você vai ter... O pregador, normalmente, ele tem a mania de ler os textos e já querendo preparar uma pregação para pregar para os outros. Só que antes de você pregar para qualquer pessoa, você tem que pregar para você. Eu gosto, eu me sinto bem, eu vou para a igreja alegre, animado, quando Deus fala comigo, primeiro. Quando Deus fala no meu coração e principalmente quando vem um puxão de orelha. O meu professor de homilética, né, no seminário, ele falava assim que a melhor pregação é aquela que as pessoas não gostam. Porque aquelas que eles gostam massageiam o ego, aqueles que não gostam é aquela que realmente leva eles a meditar e eles serem transformados. Então, batalhe, invista na sua vida espiritual. Só você pode investir na sua vida espiritual. Ninguém pode investir na sua vida espiritual por você, porque para você alimentar da palavra de Deus é necessário você querer, você se dispor, você reservar um tempo. Tá? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.